Olá, alunos! Então vamos iniciar o nosso slide de potências e radicais. Seja A um número qualquer e N um número natural. Então A elevado à enésima potência é igual a A vezes A vezes A vezes A, N vezes, então são N fatores. Ou eu posso escrever também A circunflexo N, no caso de um teclado digital. E como é que nós lemos? A elevado à enésima potência. A é chamado de base e N é chamado de expoente. Exemplos: 4 elevado à décima potência. Escrita alternativa. Isso é igual a 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, 10 vezes. Então são 10 fatores. Isso é igual a 1.048.576. Se trocar de lugar a base com expoente, o resultado muda. Agora nós temos 10 elevado à quarta potência. Escrita alternativa. Isso é 10 vezes 10 vezes 10, 4 fatores. Isso é igual a 10.000. Se a base for 1, 1 vezes 1 é igual a 1. Então 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 é igual a 1. Então, independentemente de qual seja o expoente, quando a base for 1, o resultado vai ser sempre 1, sem a propriedade de fundamental importância. Pense na seguinte situação. O Naruto é um grande ninja de Konoha. Um de seus jutsus mais populares é o multiclone das sombras. Se o Naruto fizer 4 clones, e cada clone fizer 4 clones, e cada um desses clones fizerem mais 4 clones, quantos clones seriam ao todo? Então eu tenho o Naruto, ele faz 4 clones. Isso é 4 elevado a 1, que é igual a 4. Cada clone faz mais 4 clones. Então são 4 vezes 4, 4 ao quadrado, que é 16. Cada clone faz mais 4 clones. Então é 4 vezes 4 vezes 4, que é 4 ao cubo, que é 64. Então quantos clones são ao todo? Tirando o Naruto, que ele não é clone, nós temos 4 mais 16 mais 64, 84 clones. Sala de aula bonita. Propriedade das potências. Existem várias propriedades, vamos ver algumas ao decorrer do vídeo. Potências de bases negativas, menos A elevado a N. Isso é diferente de menos A elevado a N fora do parêntese. No primeiro caso, a base é negativa, no segundo caso, toda a potência é negativa. Quando a base é negativa, temos duas possibilidades: se o N for par ou se o N for ímpar. Caso o N seja um número par, então o resultado será positivo. Então, menos A elevado a N vai ser sempre mais A elevado a N. Exemplo, menos 2 elevado à quarta potência. 4 é par, portanto, vai ficar positivo. Isso é 2 vezes 2 vezes 2, 16. Menos 3 ao quadrado. O 2 é positivo, então isso vai ficar positivo, que vai ser 3 vezes 3, que é igual a 9. Menos 1 elevado a 58. 58 é um número par, então o resultado vai ficar positivo. Isso vai ser 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 58 fatores, que é igual a 1. E se o expoente for ímpar? Se o expoente for ímpar, o resultado vai ser sempre negativo. Menos 2 elevado à terceira potência, 3 é ímpar, o resultado vai ficar negativo. Isso vai ser menos 2 vezes 2 vezes 2, vai ser menos 8. Menos 3 elevado à quinta potência, o 5 é ímpar. Logo o resultado vai ficar negativo. Então isso vai ser menos 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, menos 243. Menos 1 elevado a 97. 97 é ímpar, logo o resultado vai ficar negativo. Isso vai ser menos 1. Expoentes negativos. Utilize a propriedade A elevado a menos N igual a 1 sobre A elevado a N. Exemplo, 2 elevado a menos 1. 1 sobre 2 elevado a 1. 1 sobre 2, que é igual a meio. Menos 5 elevado a menos 2. 1 sobre menos 5 elevado a 2. Como 2 é par, isso é 1 sobre 25, que é 0,04. 10 elevado a menos 3. 1 sobre 10 elevado a 3. 1 milésimo, 0,001. Se a base da potência for uma fração e o expoente for negativo, inverte o numerador com o denominador, troca o sinal do expoente. Exemplo, 2 quintos elevado a menos 3. Isso é 5 meios elevado a 3. Menos 7 oitavos elevado a menos 2.
menos 8 sétimos elevado a 2. Não troca o sinal da fração, troca o sinal do expoente. Mas como o expoente é par, o resultado vai ser positivo. Menos 3 quartos elevado a menos 5. Inverte a fração, troca o sinal do expoente. Não troca o sinal da fração, mas como o expoente é ímpar, o resultado vai ser negativo. Contagem em decimal e a base 10. Nossa contagem é decimal porque temos 10 dígitos chamados de algarismos indo-arábicos. Quais são esses algarismos? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Com eles podemos contar diversas quantidades. Por exemplo, 2.482.539. Escrevemos com algarismos indo-arábicos. Nessas posições, o 2 vale 2 milhões, o 4, 400 mil, o 8, 80 mil, o 2, 2 mil, o 5, 500, o 3, 30 e o 9 vale 9. Então, 2.482.539 é igual a 2 milhões mais 400 mil mais 80 mil mais 2 mil mais 500 mais 30 mais 9. Mais 2 milhões é igual a 2 vezes 1 milhão. E 1 milhão é igual a 10 elevado a 6. Então, 2 milhões é igual a 2 vezes 10 elevado a 6. 400 mil é 4 vezes 100 mil. 100 mil é 10 elevado a 5. 400 mil é igual a 4 vezes 10 elevado a 5. 80 mil é igual a 8 vezes 10 mil. 10 mil é igual a 10 elevado a 4. 80 mil é igual a 8 vezes 10 elevado a 4. 2 mil é igual a 2 vezes 1000. 1000 é igual a 10 elevado a 3. 2000 é igual a 2 vezes 10 elevado a 3. 500 é igual a 5 vezes 100. 100 é igual a 10 ao quadrado. 500 é igual a 5 vezes 10 ao quadrado. 30 é igual a 3 vezes 10. Então, é 3 vezes 10 elevado a 1. Agora, a unidade, o 9, é 9 vezes 1. E 1 é 10 elevado a 0, porque todo número elevado a 0 é igual a 1. Logo, podemos escrever o número 2.482.539 da seguinte forma, que aparece aí embaixo. Isso vai ser igual a 2 vezes 10 elevado a 6, mais 4 vezes 10 elevado a 5, mais 8 vezes 10 elevado a 4, mais 2 vezes 10 elevado a 3, mais 5 vezes 10 ao quadrado, mais 3 vezes 10 elevado a 1, mais 9 vezes 10 elevado a 0. No caso de um número decimal, aplica-se a mesma regra. 0,328 se é igual a 3 vezes 0,1 mais 2 vezes 0,01 mais 8 vezes 0,001. Isso porque esse número vai ser igual a 0,3 mais 0,02 mais 0,08. Colocando em potências de base 10, isso é 3 vezes 10 elevado a menos 1, mais 2 vezes 10 elevado a menos 2, mais 8 vezes 10 elevado a menos 3. Isso acontece porque nossa contagem é em ordem e em classes. Temos a ordem da unidade, da dezena, da centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, unidade de milhão. Diminuindo, temos o décimo, centésimo, milésimo. Todas essas ordens são representadas por potências de base 10, como vocês veem na tabela. Então, por exemplo, o número 132,5, isso é 100 mais 30 mais 2 mais meio, que colocando em base 10, fica da maneira que vocês estão observando. O número 1111,11. Isso é a mesma coisa que 1000 mais 100 mais 10 mais 1 mais 1 décimo mais 1 centésimo, que fica da maneira que vocês estão observando. O número 1000 e 1 milésimo. Isso é 1000 mais 1 milésimo. Então, isso é 10 elevado a 3 mais 10 elevado a menos 3. E, finalmente, chegamos na notação científica. A notação científica é utilizada para representar na base 10 valores muito grandes ou valores muito pequenos, como um micrômetro, que é a milésima parte do metro, ou a velocidade da luz, que é 300 milhões de metros por segundo. Então, para utilizar a notação científica, pegamos um número qualquer
e temos que escrever como uma multiplicação de potência de base 10. Então, eu tenho que ficar um número antes da vírgula e 2 depois da vírgula, multiplicando pela potência de base 10. Então, para termos um número antes da vírgula e 2 números depois da vírgula, temos que deslocar a vírgula 2 casas para a esquerda. Então, isso vai ser igual a 1,25 vezes 10 elevado a, como são 2 casas para a esquerda, elevado a 2. Tomemos agora o número 0,12549. Temos que deslocar a vírgula 2 unidades para a direita. Então, isso vai ser 1,25 vezes 10 elevado a menos 2. Então, para a esquerda, acrescenta positivamente. Para a direita, acrescenta o expoente negativamente. Então, o micrômetro, eu tenho que deslocar a vírgula quantas casas e para que lado? A vírgula precisa ir para depois do 1. Então, são 6 casas para a direita. Então, vai ficar 1 vezes 10 elevado a menos 6. A velocidade da luz, aparentemente não tem vírgula, mas temos uma vírgulazinha imaginária. Então, a vírgula tem que parar depois do 3. Então, são 8 casas para a esquerda. Então, o número fica 3 vezes 10 elevado a 8. Pergunta: quantas vezes o Sol é maior que a Terra? Para fazermos isso, precisamos do volume do Sol e do volume da Terra, que estão em notação científica. Então, basta dividir o volume do Sol pelo volume da Terra. Como eu faço para dividir dois valores que estão em notação científica? Divide primeiro os coeficientes, que estão de vermelho. E as potências na base 10, como são potências de mesma base, você repete a base e subtrai o expoente porque está dividindo. Então, isso vai ser 10 elevado a 3, pois 10 elevado a 27 dividido para 10 elevado a 24, isso é 10 elevado a 27 menos 24, que é igual a 3. Façamos agora a divisão dos coeficientes. 1,4 dividido para 1,08. Como esses números possuem vírgula, multiplicar ambos por 10. Então, eu tenho 14 dividido por 10,8. Como ainda tem um número com vírgula, multiplico novamente por 10. E eu tenho 140 dividido por 108. Vamos fazer essa divisão. 140 dividido para 108, isso é 1. 1 vezes 108, 108. 140 menos 108, 32. 32 não consigo dividir para 108, coloco a vírgula e um zero. 320 dividido para 108, isso é igual a 2. 2 vezes 108, 216. 320 menos 216, 104. 104 não consigo dividir para 108, então eu coloco um zero. 1040 dividido para 8 é 9. Como eu já tenho 1,29, eu posso parar. Logo, 140 dividido para 108 é a mesma coisa que 1,4 dividido para 1,08, que é 1,29, que eu posso arredondar para 1,3. Então, 1,3 vezes 10 elevado a 3 é 1,3 vezes 1000, que é igual a 1300. Logo, a nossa resposta é que o Sol é aproximadamente 1300 vezes maior do que a Terra. Em breve eu lanço o próximo vídeo. Grande abraço, saudade de todos, bons estudos.